de arquétipos. Eles são bases para que você possa construir personagens incríveis e histórias envolventes. Você já ouviu falar dos 12 arquétipos de personalidade do Jung? Se você tem certa dificuldade para construir uma personalidade dos seus personagens, uma bem diferente da outra, os arquétipos podem ser de grande ajuda para você. E aí, vamos conhecer eles? Que tal um café? Oi, cafeinados! Eu sou a Nath e eu sou viciada em saber cada vez mais sobre arquétipos. Eu tenho uma playlist inteira aqui no canal só explicando mais sobre os arquétipos de Campbell e Vogler, que inclusive são baseados nos de Jung. Hoje a gente vai falar sobre os arquétipos de Carl Jung, que é um dos pais, considerado um dos pais da psicanálise junto com o Freud. Só que as suas teorias elas se distanciam um pouco das do Freud. Ele usou dos mitos e dos símbolos de várias culturas e criou um conceito chamado inconsciente coletivo, ou seja, símbolos, signos, personalidades, sentimentos que são conhecidos por todos nós. Quando a gente pensa, por exemplo, em cuidado, carinho, proteção, uma figura materna vem à nossa mente, E essa é uma explicação um pouco rápida, um pouco rasa demais, para um conceito tão grande e importante, principalmente para quem faz comunicação, para quem cria histórias, para quem faz arte. Por isso que eu indico que vocês procurem mais sobre consciente coletivo, inclusive leiam as obras de Jung, Eu vou deixar algumas obras, tanto dele quanto de estudiosos que falam sobre esse conceito aqui na descrição para que você conheça mais sobre ele. Os arquétipos são definições de características humanas baseadas em símbolos, signos da sociedade. Isso quer dizer que nenhum ser humano teria uma individualidade, uma personalidade própria, porque a gente é moldado por símbolos que a sociedade reitera há tantos anos. Por isso que talvez, se você conhecer uma pessoa que gosta muito de livros, de escrita, de café e, usa óculos, você vai se lembrar de mim. Porque nós dois, ou nós duas, compartilhamos esses símbolos específicos de um arquétipo que se chama sábio ou sábia. Especificamente, o Jung falou de 6 arquétipos: o ego, persona, sombra, ânima, ânimos e self. Não é sobre eles 6 que eu vou falar aqui hoje, mas sim sobre os 12 arquétipos de personalidades que foram desenvolvidos em cima desses 6 originais: o sábio, mago, explorador, criador, herói, rebelde, amante, tolo, cuidador, homem comum, inocente e governante. Eles foram apresentados no livro O Herói e o Fora da Lei, de Margaret Mark e Carol Pearson. A publicidade e o marketing usam demais esses arquétipos para montar as suas campanhas. Então, por que a gente não pega e usa também esses arquétipos para criar ótimos, maravilhosos personagens nas nossas obras de ficção, com personalidades únicas e inconfundíveis? Lembrando que uma pessoa pode manifestar mais de um arquétipo por vez, Afinal, nós somos pessoas complexas, assim como os seus personagens também devem ser. Imagina se os 3 protagonistas de Game of Thrones, a Daenerys Targaryen, o Jon Snow e o Tyrion Lannister, tivessem a mesma voz, a mesma personalidade, o mesmo modo de ver o mundo. Não dá, Quando a gente está criando personagens, a gente precisa diferenciá-los, ficar bem diferente, dar uma voz para cada um modo de pensar para cada um. Porque se a gente não fizer isso individualmente, eles se confundem e aí ficam o quê? Sem personalidade. Todos os personagens precisam ter personalidades e vozes inconfundíveis, principalmente o protagonista de uma história, porque são essas especificidades de cada um que vão fazer o leitor ou o espectador se reconhecer, nesse personagem. Personalidades únicas geram identificação.
em Game of Thrones a gente consegue diferenciar perfeitamente cada um desses 3 personagens que eu citei. Se eu falar aqui uma frase de cada um, mesmo sem você nunca ter assistido a série, mas sabendo quais são as personalidades deles, você vai acertar quem foi que falou. Porque eles têm uma construção muito profunda e isso é muito importante. Apesar de que alguns arquétipos que ficam ali, né, em segundo plano deles, não é o arquétipo principal de cada personagem, serem compartilhados principalmente pelo Jon Snow e a Daenerys Targaryen. Mas a gente vai falar de cada um deles daqui a pouco. A gente pode dividir esses 12 arquétipos em 4 quadrantes. Os que querem fornecer estabilidade, os que prezam a comunicação com os outros, os que querem deixar a sua marca no mundo e os que querem descobrir quem são. Só de falar esses 4 tipos, eu aposto que milhares de personagens vieram à sua mente. Isso porque todos os personagens e todas as pessoas em si vão ter um arquétipo que acaba se sobrepondo aos outros, né, na sua personalidade, mesmo no seu modo de ser. Então, levando em conta esses 4 tipos de arquétipos, esses 4 quadrantes, vamos descobrir quem são cada um deles e como eles podem adicionar à sua história e aos seus personagens. Mas antes de se aprofundar em cada um, se esse vídeo está interessante, já deixa o seu joinha aí. E se você gosta de criar narrativas, criar histórias e saber mais sobre elas, e não é inscrito ainda no Que Tal um Café, já deixa sua inscrição e vem tomar mais alguns cafezinhos comigo. Vamos começar com o quadrante da estabilidade. Esses arquétipos buscam construir um equilíbrio e trazer uma estrutura para o mundo. O primeiro deles é o cuidador. Esse arquétipo, ele se sente mais forte do que os outros e por conta disso, ele dá uma proteção quase que maternal às pessoas que o cercam. Ele coloca assim, todo mundo embaixo da asa para evitar que qualquer perigo, qualquer, ameace a integridade das pessoas que ele gosta, das pessoas que ele ama. Compaixão seria um valor que essa pessoa valoriza bastante. A dona Nenê, por exemplo, da grande família, é a perfeita cuidadora. Assim, ela acolhe todo mundo ali na casa dela, ela faz todo mundo se sentir tranquilo, relaxado, protegido lá na casa dela. E ela tá sempre disposta ali a ajudar as pessoas. Só que é claro que isso exacerbado pode ser extremamente prejudicial, né? Porque o cuidador demais, ele vai se tornar uma pessoa que prende o outro, né? Vai se tornar uma pessoa controladora, que acaba perdendo essa capacidade de discernir ali se o que ele tá fazendo realmente está protegendo ou não. Outro arquétipo do quadrante da estabilidade é o criador. Nossa, Nath, mas o criador da instabilidade? Pois é, porque ele é uma pessoa que busca fornecer uma estrutura para o mundo, só que de forma criativa, né, com novidades. O criador, ele tem muita imaginação e ele é capaz de trazer novidades, novas roupagens, até as coisas mais tradicionais, mais antigas que você pensar. E ele tem, assim, um desejo profundo de liberdade. O Tony Stark, ele é um exemplo ótimo para o arquétipo do criador. Veja que ele cria muitas coisas novas, né, com a tecnologia, com o uso da tecnologia, para trazer de volta a estabilidade do mundo. Agora, se exagerado, ele pode ser um arquétipo inconstante e que pensa mais do que age, travando a sua ação e às vezes as dos outros também. Tanto que o perfeccionismo pode ser um defeito super explorado nos personagens que são do arquétipo criador. E o terceiro arquétipo do quadrante da estabilidade é o governador, que é o líder clássico, né? Aquele que quer que os outros façam o que ele diz e tem autoridade para fazer isso. Ele joga conforme as regras e se impõe quando está trabalhando em grupo. Muitos vilões têm esse arquétipo como principal, porque, né, quando exagerado, essa busca pelo poder pode fazer ele quebrar regras e ir contra a ética. Os ditadores, né? E aqui entra a Daenerys. Inclusive, nessas duas
posições, tanto normal, o arquétipo normal, quanto o exagerado, porque, né, quando o machismo entrou ali no roteiro do Game of Thrones e ela estava poderosa a ponto de poder governar King's Landing, essa busca ali pelo poder transformou ela numa vilã. Mas a personagem Daenerys, ela é uma líder nata, né? Ela sabe impor, mandar, pedir o que ela quer e ela faz isso com autoridade. Tanto a dela, que ela passa, quanto a dos dragões, né? Que ajudam ela ali. Os arquétipos do quadrante da comunicação são pessoas que querem estabelecer uma conexão com o próximo. Seguindo isso ao pé da letra, vamos começar com o arquétipo do amante, que é uma pessoa muito sensível e que o mais importante para ela realmente é ser amado e também amar. E aqui a gente fala principalmente dos relacionamentos amorosos mesmo, românticos, né? Do Eros. Mas dependendo ali, pode ser amor de amigo também. Mas vamos focar aqui no amor romântico. O amante, ele deixa a sua emoção falar muito mais alto do que a sua razão e relaciona toda e qualquer possibilidade de felicidade com o fato de ser amado ou não. Assim, todos os personagens protagonistas dos romances da Jane Austen, né? Tudo. Nessa busca por ser amado, eles têm uma personalidade forte, onipresente, né? Muitas vezes vistas até como sexys. E por isso, na maioria das vezes, o par romântico do protagonista expõe ali o arquétipo do amante. Um outro exemplo de amante é a Anna, do Frozen, que se apaixona pelo primeiro cara que é legal com ela, né? Percebe que ela tem essa necessidade de amar e de ser amada e de construir um relacionamento amoroso ali. Outro arquétipo do quadrante da comunicação é o tolo. Só que preste muita atenção, porque o tolo, ele não é a mesma coisa que o inocente, tá? Muita atenção a isso. Eles nem estão no mesmo quadrante. O tolo é aquela pessoa que faz piada de tudo. Ele é o alívio cômico do rolê. Ele é super sincero, mas ele tem medo de magoar os outros e também de se magoar. Eles gostam de ser o centro das atenções e adoram uma desordem. Seja uma desordem daquelas organizadas, seja uma desordem mesmo, caos. O personagem clássico perfeito para exemplificar o tolo é o Puck, de Sonhos de uma Noite de Verão. Ele traz os dois lados do tolo, inclusive, né? Ele é aquele personagem que é super brincalhão, sincero, faz travessuras, mas também é preguiçoso e presunçoso. YOLO, né? You Only Live Once é o lema ali do tolo. E o último arquétipo do quadrante da comunicação é a pessoa comum, ou o órfão. É aquela pessoa que quer ser aceita, que quer fazer parte de um grupo e pode até se moldar para poder entrar no grupo que quer fazer parte. Os seus maiores medos são ficar de fora ou se destacar, ser diferente demais, né? Ele costuma se vitimizar e gosta que tenha sempre alguém ali tomando conta dele, né? Ao seu lado. E adivinha quem vai entrar aqui nesse arquétipo? O Jon Snow. Ele, inclusive, é apresentado como um bastardo, né? Um órfão de mãe, criado pelo pai por uma família que não é a sua, mas onde ele tenta se encaixar de toda maneira, por ter medo de não ser aceito. O terceiro quadrante são os arquétipos da marca, né? Os arquétipos que querem deixar uma marca no mundo, querem ser eternizados. O primeiro que eu vou falar é o mago, que é aquele indivíduo que acredita na transformação, na revolução, na possibilidade de um mundo diferente. Ele mesmo está em constante transformação ali de si mesmo. E isso, às vezes, pode transformar eventos positivos em eventos negativos, né? Essa constante busca por mudança. E ele tem medo justamente disso, de que os seus esforços em transformação acarretem eventos negativos, consequências caóticas ali para o mundo. Quem é um mago na ficção? O Doc, do De Volta para o Futuro. Ele está sempre buscando ali desenvolver novas ciências, né? Criar novas coisas. Só que aí, quando dá errado, Deus nos acuda, né? Deus nos acuda, que ele desiste de tudo, é o maior medo dele mesmo. O outro arquétipo, busca deixar sua marca, é o rebelde.
aquela pessoa com aversão a regras e que tem dificuldade em segui-las. O seu lema é que as regras são feitas para serem quebradas, mas nem sempre isso é uma coisa negativa, porque ele pode quebrar essas regras a favor de mudar alguma coisa que não está funcionando, em busca de uma revolução, né? Apesar de em muitos estudos, muitos lugares, esse arquétipo do rebelde estar nomeado como o bandido, eu acho que não deve chamar ele de bandido só porque ele quebra as regras. Realmente é um rebelde, né? Quantos revolucionários fizeram o bem ali por quebrar as regras? É claro que se ele deixa ali a emoção dominar ele, né? Ele pode acabar quebrando regras e fazendo alguma maldade. Quem é um grande exemplo do rebelde? O Batman, né? O Bruce Wayne. Ele quebra regras ali, vai contra éticas, mas a sua motivação não é a revolução. Pelo menos não ali no início da sua história, né? A sua grande motivação é a vingança. E o último arquétipo do quadrante da marca é o herói. Finalizei o arquétipo do rebelde com o Batman justamente para entrar nessa questão, né? Mas o Batman não é um herói. É que o arquétipo do herói não tem nada a ver com super-herói. Apesar de muitos super-heróis manifestarem esse arquétipo. O herói, ele tem uma vitalidade e uma força com que luta pelo poder em si, né, ou pela honra. Ele prefere qualquer coisa, inclusive morrer, do que perder, e ele não desiste, o que pode tornar ele muito ambicioso e muito controlador. Ele precisa se provar com atos corajosos, o que pode tornar ele arrogante, e isso pode ser uma fraqueza, né, que o antagonista pode explorar nesse personagem que tem o arquétipo do herói. Às vezes o Batman desempenha, assim, esse arquétipo do herói, mas é raramente. A gente vê muito mais forte o arquétipo do herói em outros super-heróis, como a Mulher Maravilha, o Super-Homem. E saindo um pouco do mundo dos super-heróis, o Rocky Balboa é um ótimo exemplo do arquétipo do herói. Ele precisa estar sempre provando para si mesmo e para os outros, né, como ele é forte, como ele é corajoso, e tá sempre em busca ali do poder de vencer. E o último quadrante vai falar dos arquétipos da identidade, que buscam descobrir quem são. Vamos começar com o explorador, né, que sai pela estrada sem rumo, sem definir uma rota, né, aberto à novidade e à aventura. O seu objetivo é descobrir o mundo e a si mesmo, né? E o que ele tem mais medo é a ficar preso, né? Ficar preso, ele estima demais a liberdade, mas ele pode ficar insatisfeito muito fácil. E esse é o lado negativo desse arquétipo, né? Porque ele pode ser instável, inconsistente e muitas vezes deslocado. A Ariel, né, a pequena sereia, ela é um grande exemplo do arquétipo da exploradora. Ela quer conhecer o mundo e a si mesma, né? Só que ela tá presa, porque ela é um ser marinho e ela precisa ficar dentro da água. Então ela quebra ali algumas regras, ela vai contra algumas éticas e morais para conseguir essa liberdade, né? Para conseguir o que ela quer, que é conhecer o mundo. O segundo arquétipo da identidade é o inocente, que é aquela pessoa que vê o lado positivo de tudo, se adapta super bem às adversidades e busca ser feliz e busca ser aprovado pelos outros. Viu como é diferente do tolo? Alguém pode manifestar, sim, o tolo e o inocente, né, numa mesma pessoa, mas isso é muito difícil, ter esses dois arquétipos fortes numa mesma pessoa, porque o inocente, ele não vê malícia. Ele tem muita dificuldade nisso, né? Enquanto o tolo, ele pode ver malícia em tudo para fazer piada. Um personagem do arquétipo do inocente, que eu acho que assim, é o maior exemplo de todos, é o Forrest Gump. Ele vê o lado bom de tudo, ele se adapta super bem a qualquer atividade que ele tá tentando fazer, né? Ele se dá bem com as pessoas que vão ali conversar com ele, então realmente ele é um ótimo exemplo. E o último arquétipo dos 12 e também do quadrante da identidade é o sábio, o pensador livre que faz do intelecto e da inteligência a sua razão de ser.
A inteligência e a capacidade de análise são os seus pontos fortes e para ele é assim que ele vai entender o mundo e a si mesmo, né? Estudando, pesquisando. Ele sempre tem uma informação ou um argumento lógico ali na ponta da língua. Os seus maiores medos são ser enganado ou ser ignorante. E justamente por isso ele às vezes pode não agir, sabe? Não fazer. Ele pensa muito antes de fazer. Ele acha que ele não tem conhecimento bastante para fazer tal coisa, então ele simplesmente não faz. E faltou um nome aí, né, que eu tô devendo para vocês. É porque ele ficou nesse arquétipo. O Tyrion Lannister é um sábio. Ele é um exemplo muito legal para dar dos sábios, inclusive, porque ele é muito diferente de todos os outros personagens que entram aqui nesse arquétipo, como a Hermione, como o Yoda. O Tyrion, ele é debochado, né? Ele bebe, ele faz várias coisas erradas, ele brinca, inclusive. Só que ele sempre tem a resposta certa e ele é muito, muito inteligente. Ou seja, né? Apesar de signos como livros, bibliotecas, óculos estarem conectados ali ao arquétipo do sábio, você pode sim criar um personagem com um certo arquétipo sem seguir esses estereótipos, esses símbolos, colocando nele, ali na personalidade dele, as questões, os medos, né, e os objetivos de um arquétipo específico. Isso vai fazer dele, inclusive, um personagem muito mais interessante, muito mais profundo, né, porque, por exemplo, o próprio Tyrion, né, por que ele sendo tão inteligente, ele não segue ali as regras da sociedade? Por que ele não segue ali, né, o que a sociedade manda, o que seria comum a gente ver de um sábio? Eu acredito que, assim, o ideal na hora de criar um personagem é focar em 3 arquétipos no máximo. É lógico que se a gente analisar mais a fundo, principalmente nós mesmos, né, a gente vai encontrar um pouquinho de cada um ali, afinal a gente tem um pouquinho de cada um em nós, mas sempre vão ter ali os seus 3 mais fortes que moldam mais a nossa personalidade. E para os personagens a mesma coisa, né? Tendo sempre aquele principal que vai falar quais são os objetivos, quais são as motivações e quais são as fraquezas do seu personagem. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, já deixe o seu joinha. E eu te convido a colocar aqui nos comentários qual é o arquétipo ou os 3 arquétipos mais fortes ali que emanam no seu personagem favorito. E a gente se vê na próxima. Bankroll